Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de frações algébricas. E na aula de hoje a gente vai estudar simplificação de frações algébricas. Antes de começar, e eu vou falar isso várias vezes durante o vídeo, quero te dizer o seguinte: nas frações algébricas, numeradores e denominadores podem ser polinômios. Para simplificar frações algébricas, é importante que você saiba os casos de fatoração de polinômios. Caso contrário, você vai ficar um pouco perdido. Então, na descrição dessa aula, na descrição desse vídeo, eu deixo um link para você acessar a uma série, assistir a uma série de vídeos sobre fatoração de polinômios. Importantíssimo você fazer isso, tudo bem? Então, sem enrolação, vamos para a aula. Bom, para falar de simplificação de frações algébricas, primeiro é importante que a gente fale sobre simplificação de frações cujos termos são puramente numéricos, porque o processo de simplificação de frações algébricas envolve um processo muito semelhante ao processo de simplificação de frações que só têm números, tá? E uma forma da gente simplificar frações cujo numerador e denominador são apenas números, no caso aqui eu tenho como exemplo essa fração 15/25, um dos métodos seria encontrar um número que divide tanto o numerador como o denominador. Esse número não pode ser zero, porque a divisão por zero ela não existe no conjunto dos números reais. Também não pode ser 1, porque dividir por 1 vai deixar o número igual a ele mesmo. Então eu tenho que encontrar um número maior do que 1, um número inteiro, que quando eu dividir o numerador e o denominador por esse mesmo valor, eu vou tornar os termos dessa fração em termos mais simples. Por exemplo, nesse caso aqui, 15/25, o numerador e o denominador eu posso dividir por 5. Então, olha, divido o 15 por 5 e vou dividir também o 25 por 5. O que eu vou obter no final das contas? Olha só, 15 dividido por 5 dá 3. E 25 dividido por 5 dá 5. Então, 3/5, vamos lá. Será que dá para dividir 3 e 5 por um outro valor, a fim de tornar esses termos mais simples? 3 e 5 são números primos, então eles só são divisíveis por 1 e por eles próprios, não é verdade? Então, essa fração 3/5, ela é equivalente, a gente tem esse símbolo de igualdade aqui, ela é equivalente a 15/25, porém, ela é a forma irredutível. Irredutível por quê? Porque não dá para simplificar mais do jeito que está. Mas esse não é o único método que a gente utiliza para simplificar frações. Esse outro método, inclusive, ele é interessante a gente observar como que ele funciona, porque ele é mais parecido com o método que a gente vai utilizar na hora de simplificar as frações algébricas. Bom, como assim? Eu vou esclarecer. Deixa eu escrever de novo essa fração 15/25. Estou escrevendo aqui com uma outra cor, só para dar um destaque. E em vez de dividir por um mesmo valor, eu vou fatorar o numerador e o denominador dessa fração. Como assim fatorar? Escrever como um produto de 2 ou mais números. Por exemplo, 15 é igual a 3 vezes 5. Então, em vez de 15, eu vou escrever 3 vezes 5 no numerador. E no denominador, 25, eu vou escrever 5 vezes 5. Muito bem, quando eu tenho essa divisão, que está indicada por esse traço aqui, a gente já viu isso no vídeo de introdução às frações algébricas, e eu tenho termos fatorados, dessa forma, escritos na forma de um produto, eu posso cancelar, seria eliminar, vamos dizer assim, cortar, de uma forma mais simples de explicar, aqueles fatores que são iguais. Então eu posso pegar um fator lá do numerador e cancelar com um fator do denominador que seja igual. Então, por exemplo, no numerador eu tenho 5 e no denominador também. Eu posso escolher qual 5 eu vou cortar, tá bom? Eu vou cortar esse último aqui. O que sobrou no final das contas? Sobrou simplesmente o 3/5. A mesma coisa, chegamos ao mesmo resultado, porém a gente utilizou métodos diferentes na hora de simplificar essa fração 15/25, tá bom? Fique atento a esse segundo método aqui, porque ele vai ser muito útil para a gente na hora de simplificar frações algébricas, ok? Mas antes da gente avançar para as frações algébricas, eu preciso te lembrar uma coisa. O numerador e o denominador, no caso de frações algébricas, serão polinômios.
Para fatorar polinômios, a gente precisa dominar o assunto, a gente precisa conhecer bem todos os casos de fatoração de polinômios, porque senão a gente vai ficar perdido. E como esse é um curso de frações algébricas, não dá para toda hora aqui eu ficar relembrando os casos de fatoração de polinômios, porque senão esse curso vai se transformar num curso de fatoração de polinômios, tá? Então é importantíssimo que você já tenha domínio sobre esse assunto. Mas para te ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para uma série de vídeos em que eu abordo todos os casos de fatoração de polinômios. Tá bom? Então, se você não entender fatoração de polinômios, você não tem condições de ser um bom simplificador de frações algébricas. Então, dá uma olhada nesse link que eu vou deixar na descrição. Você pode acessar lá e estudar todos os casos de fatoração de polinômios que já foram explicados aqui. Tudo bem? E a gente começa com essa fração algébrica aqui, 4by sobre 12bw. Repare que aqui a gente não tem o símbolo de multiplicação evidenciado, né? Mas o 4 está multiplicando o b, que está multiplicando o y no numerador, e no denominador o 12 está multiplicando o b, que está multiplicando o w também. O numerador e o denominador são monômios, tá? Lembra qual foi a forma como eu simplifiquei aquela fração 15/25? A segunda forma, eu fatorei numerador e denominador, na verdade? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mas eu já vou prestar atenção em algumas coisas antes de fazer essa fatoração para tornar o processo mais simples. Eu vou colocar o traço aqui de uma vez, para ficar mais organizadinho. Olha só, repara que aqui em cima eu tenho um 4 e embaixo eu tenho 12. 12 eu sei que é 3 vezes 4. Por que eu vou escrever o 12 como 3 vezes 4? Por quê? Na hora que eu já tiver o numerador e o denominador completamente fatorados, eu posso cancelar o 4 do numerador com o 4 do denominador. Então vamos lá. Aqui eu vou ter 4 vezes b vezes y. Precisa escrever esse pontinho de multiplicação? Não, mas é só para evidenciar o produto, tá bom? E o 12, vou escrever como 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, tanto faz. Eu tenho novamente um b e tenho o w. Agora a gente vai cancelar, como já está tudo fatorado, a gente vai cancelar aqueles termos, né, aquelas letras ou aqueles números, e aqueles números também, que são comuns, tanto no numerador como no denominador. Por exemplo, o 4 a gente pode cancelar, e a letra B também a gente pode cancelar. Deixa eu só fazer uma observação aqui, tome bastante cuidado. Quando a gente cancela termos iguais no numerador e no denominador, eles não viram zero, tá? Eles viram 1. Por que não pode virar zero? Porque se aqui fosse zero, eu ia ter 3 vezes 0 vezes 0 vezes w, e isso ia dar zero. Então eu ia ter 0 no denominador, ia ter 0 também no numerador. Então quando a gente cancela termos iguais, eles na verdade se transformam em um número 1. Então aqui no numerador, o que sobrou para mim? 1 vezes y, que é simplesmente y. E no denominador, o que eu vou ter? 3w. Então, a fração y sobre 3w ela é equivalente à fração 4by sobre 12bw, mas essa aqui, y sobre 3w, é a forma irredutível dessa fração. A gente simplificou essa fração e chegou até essa aqui. E de que forma que a gente fez isso? Fatorando o numerador e denominador e simplificando, cancelando aqueles fatores que são comuns tanto no numerador como no denominador. Olha, aqui a gente já tem uma fração um pouco mais complexa, mas, de novo, os termos são simplesmente monômios. Eu tenho 14b ao quadrado, c elevado a 7, yz elevado a 4, sobre 21b elevado a 4, vezes c elevado ao cubo, vezes y ao quadrado, vezes z. Qual que é a ideia aqui? É a gente fazer aparecer no numerador e no denominador termos que são iguais para a gente poder cancelar e aí simplificar a fração. Vamos começar dos números, mas antes eu já vou colocar aqui um traço bem grandão para evidenciar todos os cálculos que eu vou fazer aqui. Olha, 14 e 21, o que eles têm em comum? Os dois são múltiplos de 7, então eu posso fazer aparecer um 7 no 14 e um 7 aqui no 21 na hora de fatorar. 14 é 2 vezes 7. E o 21 é 3 vezes 7. Maravilha! Aí já vou poder cancelar o 7 daqui a pouco. Agora vamos para as letras. Olha só,
Eu tenho b no numerador e tenho b no denominador, mas lá no numerador é b ao quadrado. No denominador é b elevado a 4. Como que eu faço então para aparecer um b ao quadrado no denominador? Bom, lá no numerador eu vou repetir o b ao quadrado, e b elevado a 4 eu posso escrever como b ao quadrado vezes b ao quadrado. Aqui eu estou usando aquela propriedade do produto de potência de mesma base, ao contrário, né? Se eu multiplico aqui a mesma base, b, eu vou somar os expoentes, então eu volto nesse b elevado a 4. É importante dominar também esse assunto das propriedades das potências aqui, tá certo? Vamos lá então agora para o c. Repare que eu tenho c elevado a 7 no numerador e c elevado a 3 no denominador. Eu posso fazer aparecer um c elevado a 3 lá no numerador. De que forma? C elevado a 7 eu posso escrever como c elevado a 3 vezes c elevado a 4. Na hora que eu multiplico aqui, eu somo os expoentes, volta no c elevado a 7. Então, tranquilo. Vou repetir o c elevado a 3 aqui. Ok. Agora, eu tenho y no numerador e y ao quadrado no denominador. Eu posso escrever o y ao quadrado do denominador como y vezes y, né? Então, em cima eu vou repetir o y e embaixo eu vou escrever, em vez de y ao quadrado, y vezes y. E, finalmente, eu tenho z elevado a 4. Z elevado a 4 no numerador e z no denominador. Eu posso fazer aparecer um z lá no numerador. De que forma? Em vez de ter z elevado a 4, eu posso escrever z vezes z elevado a 3. Lembra que quando o expoente não está explícito, né, é porque, na verdade, o expoente do z aqui é 1. Na hora que eu multiplico, eu volto no 4, tá bom? E aí, vou escrever o z aqui, para ficar igualzinho, vou colocar o z elevado a 1 também. Agora, gente, é só cortar, é só cancelar aqueles termos que são iguais. Lembra que todos vão virar 1, ok? Então, 7, vou cancelar, b ao quadrado, vou cancelar, c ao cubo, vou cancelar, y, vou cancelar, não posso cancelar 2, hein? Tem que ser um de cada. E aí, z elevado a 1, cancelo com o z elevado a 1. Muita calma agora para a gente poder escrever a resposta final aqui. O que sobrou lá no numerador? 2, c elevado a 4, z ao cubo. Então, 2, c elevado a 4, z ao cubo. Vou colocar o traço aqui para separar o numerador do denominador. O que sobrou no denominador? 3b ao quadrado y. 3b ao quadrado y. Dá uma olhada aqui, não dá para simplificar mais nada. Então, a gente já fez a simplificação completinha aqui anteriormente. Então, essa fração que eu encontrei agora, ela é equivalente à fração inicial. Porém, você pode reparar, os termos estão bem mais simples, não é verdade? Gente, nos casos anteriores, eu tinha no numerador e no denominador apenas monômios, mas aqui é um pouco diferente. Eu tenho no numerador um monômio, mas no denominador eu tenho um binômio. Alguns autores vão chamar isso aqui de um polinômio de 2 termos. Então, é importante agora, nesse caso, que eu domine a técnica de fatoração de polinômios. Então, eu tenho um 4 aqui no numerador e no denominador também tenho 4 nos 2 termos. Eu tenho a letra C aqui no numerador, no denominador também tenho essa letra C aparecendo. O que a gente pode fazer, então? Olha, no numerador, deixa eu colocar o traço aqui para já deixar a coisa bem organizadinha. No numerador não tem muito o que fazer não, tá? A gente vai simplesmente evidenciar o produto aqui. 4 vezes C vezes D. Agora, no denominador, eu tenho que pensar o seguinte. O 4 aparece nos 2 termos, então ele é um fator comum. E o C também aparece nos 2 termos. Então, o C também é um fator comum. Mas aí você pode falar assim, aqui é C ao quadrado, aqui é C. Qual que é mais comum? A gente vai pegar sempre aquele que tem o menor expoente, porque os 2 termos podem ser divididos por C, mas os 2 termos não podem ser divididos por C ao quadrado. Tá? Então, o maior possível nesse caso aqui para dividir é o C, que é o que tem o menor expoente, tá bom? Então, vamos colocar aqui o 4, ele vai ficar como fator comum em evidência, e o C também. E aí, o que eu faço agora? Eu abro parênteses
E aí eu vou dividir cada um desses termos por 4c. E na hora de dividir monômio por monômio, eu divido número por número, letra por letra. Bom, vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1. Não precisa colocar esse 1, porque eu vou ter um c ao quadrado dividido por c, que vai dar c. Se eu quiser, eu coloco um c aqui, mas a gente sabe que 1c é o próprio c. E 4c dividido por 4c, eu estou dividindo um número por ele próprio, né? Vai dar 1. Então, olha só, 4c e aqui eu tenho 4c. Eu posso aqui, se eu quiser evidenciar esse produto, já está tudo fatorado, tá vendo? Quais são os termos do numerador? 4, c e d. E do denominador? 4c e esse termo que está entre parênteses, 1c mais 1, ou simplesmente c mais 1. Vou cancelar aquilo que é igual. Vou cancelar o 4 com 4 e vou cancelar esse c com esse c aqui. Aí você pode pensar assim, não poderia cancelar esse c com esse c que está dentro do parênteses? Não, porque aqui, dentro dos parênteses, isso aqui é como se fosse uma coisa só. Isso é um fator só. Eu não posso, então, pegar um pedacinho do fator para cancelar com outro fator inteirinho. Sempre que aparece parênteses na forma fatorada, você tem que enxergar esse parênteses como se ele fosse uma coisa só. Como assim? Se eu tivesse lá no numerador um parênteses que dentro dele tivesse escrito assim 1c mais 1, aí eu ia ter 1c mais 1 no numerador e ia ter 1c mais 1 no denominador. Aí eu poderia cancelar. Tudo bem? Então eu só posso cancelar coisas que estão entre parênteses se tudo que está ali for igual a tudo que estiver dentro de outro parênteses. Então, o que é que sobra aqui nessa conversinha? No numerador a gente vai ter o d, e no denominador ficou só o 1c mais 1, que eu posso escrever como simplesmente c mais 1. Ok? Agora, a gente tem uma fração algébrica em que o numerador e o denominador são polinômios. O numerador é um polinômio de dois termos, é um binômio. E no denominador eu tenho um polinômio de 4 termos. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar cada um desses polinômios. Esquece que a gente tem que simplificar. Vamos só fatorar, tá bom? Então lá no numerador eu posso aplicar aquele mesmo caso de fator comum em evidência. Por quê? Eu tenho um 9, que é comum, e eu tenho c, que é comum. Então, eu posso colocar 9 vezes... Opa, deixa eu mudar aqui a canetinha. Eu posso colocar o 9 vezes c como fator comum em evidência. E aí, agora eu vou dividir cada um desses termos por 9c. Então, 9ac dividido por 9c, o que que sobra? Vai dar o A, porque 9 dividido por 9 dá 1. C dividido por C dá 1. O A sobrou ali. Repare que se eu multiplicar 9 vezes C vezes A, eu volto no 9AC. Tá? Então essa é uma forma de você conferir se a sua fatoração está fazendo sentido. E agora o segundo aqui. Eu tenho esse menos. E agora, 9BC dividido por 9C vai sobrar o B, correto? Repare que, se eu multiplicar 9 vezes C vezes menos B, eu vou voltar no menos 9BC. Confere? Ok. Agora vamos para o denominador. Olha, no denominador, eu tenho A no primeiro termo, A no segundo, A no terceiro, mas eu não tenho A no último. Então, eu não posso colocar o A em evidência. Eu tenho B no segundo e no quarto, eu tenho 2 no terceiro e no quarto. Aqui eu vou precisar aplicar uma técnica de fatoração que a gente chama de fatoração por agrupamento. Como assim? Nesses dois primeiros termos aqui, veja que aparece A. Então eu vou dividir, vou colocar o A em evidência. E nesses outros dois aqui, o que que aparece de comum? O 2. Vamos fazer isso então? Então vamos fatorar esse binômio e depois a gente fatora o outro binômio. Colocando o A em evidência aqui. O que vai ficar dentro dos parênteses? Então, A2 dividido por A dá A, menos AB dividido por A dá B. Quer conferir se está certo? Multiplica A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Ótimo. Agora, a gente vai colocar o
2 em evidência. Tudo bem? Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar o 2 em evidência. Na hora que eu divido 2A por 2, vai dar A. E quando eu divido menos 2B por 2, vai dar menos B. Maravilha! Então, primeiro passo da fatoração já foi dado. Lá no numerador eu não tenho muito o que fazer não. Aliás, eu não tenho nada o que fazer. Já acabou, não dá para fazer mais nada. Mas no denominador, lembra que eu falei que tudo que aparece dentro dos parênteses é um fator só? Então eu tenho agora um novo fator aqui que é A menos B. E eu tenho um novo fator aqui que também é A menos B. Eu posso agora colocar o A menos B em evidência. E olha que legal, na hora que eu fizer isso, eu vou ter um A menos B sozinho no denominador e um A menos B sozinho no numerador. E eu vou poder cancelar esses termos, ok? Então esse caso se chama fatoração por agrupamento. Deixa eu colocar já o traço aqui. Eu agrupei no denominador aqui nos dois primeiros, eu agrupei, formei um A menos B, agrupei os outros dois, formei também um A menos B. Lá no numerador vamos só copiar. Então vai ficar 9 vezes C vezes A menos B. E aqui embaixo eu vou colocar agora o A menos B em evidência, ele é comum. Então, A menos B, e aí ele vai multiplicar alguma coisa que vai sobrar. Na hora que eu divido tudo isso aqui por A menos B, o que vai sobrar? A. Na hora que eu divido esse segundo produto aqui, 2 vezes A menos B, por A menos B, quem que vai sobrar? Mais 2. Beleza? Agora, repare que eu tenho igualzinho um termo aqui no numerador, que é A menos B, e tenho no denominador um outro termo igualzinho a ele, A menos B. Posso cancelar isso. Vou até usar uma cor diferente. A menos B, A menos B. O que sobra no final das contas? No numerador vai sobrar um 9 vezes C, que é 9C. E no denominador vai sobrar aquele A mais 2, que eu posso manter entre parênteses, ou se eu quiser tirar, eu posso tirar os parênteses e escrever simplesmente A mais 2. Então, 9C sobre A mais 2, gente, é a forma irredutível, é a forma simplificada dessa fração algébrica bem grandona que a gente tinha aqui no início. Agora, a gente tem m² menos 1 sobre m mais 1. É uma fração algébrica e a gente precisa simplificar ela. Os dois casos são binômios e a gente vai precisar pensar como fatorar essas coisinhas aqui. Olha, lá no numerador, eu já estou vendo o seguinte, que isso aqui é uma diferença de dois números que estão elevados ao quadrado. Como assim? Vou explicar. O m está elevado ao quadrado e eu posso dizer que 1 é 1 ao quadrado, porque quanto é 1 ao quadrado? Dá 1. Então eu vou colocar esse 2 aqui. Por quê? Quando a gente tem uma diferença de quadrados, qual que é a forma de fatorar a diferença de quadrados? E aí, se você não sabe os casos de fatoração de polinômios, você vai ficar perdido. A diferença de dois quadrados, ela é fatorada da seguinte forma, é um produto de uma soma por uma diferença de dois termos, sendo que o primeiro termo dentro de cada parênteses vai ser a raiz quadrada desse primeiro termo que aparece aqui, e o segundo termo dentro de cada parênteses vai ser a raiz quadrada desse segundo termo que aparece aqui. Bom, qual é a raiz quadrada de m ao quadrado? É o próprio m. Vamos colocar aqui. E a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Só como uma curiosidade, se você quiser tirar a prova, faz esse produto aqui, m mais 1 vezes m menos 1. Se você lembra dos produtos notáveis, você vai ver que vai voltar nisso aqui. Se não, aplica a propriedade distributiva. Multiplica m por m por menos 1, 1 por m, 1 por menos 1. Você vai ver que no final das contas vai sobrar m ao quadrado menos 1. Tudo bem? E no denominador, o que eu tenho? Simplesmente esse m mais 1. Se você quiser, para evidenciar que você fatorou também, já que não tem mais nada para fazer aqui, né? Só vai aparecer um m mais 1 que é igual ao que está lá no numerador, você pode escrever 1 vezes m mais 1. Não mudou nada.
correto? Mas agora eu evidenciei que eu tenho um m mais 1, né? Tanto no numerador como no denominador. Então, olha só. Agora eu posso cancelar esse m mais 1, esse termo inteirinho, com esse m mais 1 aqui do denominador. O que é que sobra no final das contas? No numerador, m menos 1 e no denominador, 1. Quando o denominador é 1, a gente não precisa escrever ele, então basta escrever o numerador, que é m menos 1, e eu não preciso me preocupar em escrever parênteses. Se quiser, escreve, mas não tem necessidade. Então, a forma simplificada dessa fração algébrica é m menos 1. Muito bem, agora a gente tem um outro exemplo de uma fração algébrica a ser simplificada. Já vou aqui escrever, colocar o traço bonitinho, porque aqui eu vou ter um punhadinho de coisas para fazer. Olha só, no numerador eu tenho um binômio, e eu já estou vendo aqui que eu tenho um y que é comum. Então eu vou fatorar colocando o y em evidência. Então vai ficar y que multiplica, abre parênteses, cy dividido por y dá c, mais dy dividido por y dá d. Correto? Agora, no denominador, você pode pensar, aqui eu tenho c, aqui eu tenho c. No segundo eu tenho d, no terceiro eu tenho d, mas eu não tenho algo que seja comum a todos. De novo, esse aqui é um trinômio especial. Ele é um trinômio quadrado perfeito, tá? Aqui eu tenho o quadrado de c mais 2 vezes c vezes d mais d ao quadrado. Isso aqui é o primeiro caso de um produto notável que já está desenvolvido. É um caso de fatoração que é um dos primeiros aí que a gente estuda. Como que eu fatoro, então, esse trinômio? É um caso de fatoração especial e a forma fatorada desse polinômio aqui é o quadrado de uma soma de dois termos. Quadrado de uma soma de dois termos. E quem compõe esses dois termos? Quem são esses dois termos? A raiz quadrada do primeiro termo do trinômio, então raiz quadrada de c ao quadrado, é c. E quem é o segundo termo dessa soma? É a raiz quadrada do último termo do trinômio. Raiz quadrada de d ao quadrado é d. Se você quiser, você pode desenvolver isso aqui. Por quê? Eu até vou escrever isso, não com o objetivo de desenvolver, mas eu vou acabar te dando uma explicação mais completinha. Vou repetir aqui. Se você desenvolver esse produto aqui, deixa eu desmembrar ele, em vez de c mais d ao quadrado, eu vou escrever como c mais d vezes c mais d, né? Se eu multiplico um número por ele mesmo, é esse número ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ou desenvolver esse produto notável, desenvolver esse quadrado, eu volto aqui nesse trinômio, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui agora, que não é o objetivo do curso. Como eu falei desde o início, você precisa conhecer os casos de fatoração de polinômios. Se você conhece, você deve estar achando tudo isso que eu estou falando aqui uma grande bobagem. Se você não conhece, você pode estar assim, o Guto está fazendo mágica. Tem que estudar fatoração de polinômios. Então agora, o que sobra para a gente? Repare que eu tenho um c mais d bonitinho lá no numerador e tenho c mais d aqui embaixo também. Você pode escolher qual que você vai cancelar com esse de cima. Você quer que cancela com o primeiro ou com o segundo? Com o primeiro? Então eu vou cancelar com o segundo. O que sobra aqui então? Y. E no denominador, o que a gente tem? C mais D. Portanto, essa fração algébrica complicadinha aqui que eu tinha no início, a forma irredutível dela, a forma simplificada é y sobre c mais d. Bom, agora que a gente já viu todos esses exemplos de simplificação de frações algébricas com diferentes casos de fatoração de polinômios, eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Será que você está precisando estudar fatoração de polinômios? Se tiver, não deixa de fazer isso antes de avançar no curso, sabe por quê? Senão você vai ficar travado. Para te ajudar, estou deixando um link na descrição com uma série de vídeos sobre esse assunto. Não deixe de assistir se você precisar. E, já que essa aula foi uma aula sobre simplificação de frações algébricas, também vou deixar na descrição do vídeo e na tela final do vídeo, onde aparecem outros vídeos do curso, um vídeo com resolução de simplificação de frações algébricas.
São várias simplificações de frações algébricas. Vou deixar o link aqui embaixo e na tela final também do vídeo. O que você pode fazer? Você pode baixar essa lista. Vou deixar um link para você baixar essa lista. Você resolve, depois você volta aqui, assiste o vídeo, compara suas resoluções com as minhas. Essa, inclusive, é a próxima parte do curso, né? A próxima parte do curso é, então, essa aula de exercícios sobre simplificação de frações algébricas. Tudo bem? A gente se vê lá, tá bom? Grande abraço, bons estudos, tchau, tchau!